significa infância. Childhood significa infância. Child é quando vocês eram crianças. Então, crianças. Ali em cima vocês teriam que trocar o childhood por child. Child é... Opa. Aí é no plural, né? Por causa do word, né? Isso. Por causa dos primos, né? Exato. Então, daí eu lembrei agora. Eu coloquei criança e crianças. Children. Ótimo. Então aqui só para trocar o childhood por children. Childhood por children. Perfeito aqui? Uhum. Legal. Vou fazer diferente aqui. Childhood. When. Sempre no inglês a gente fala primeiro o sujeito. When, o outro e depois você. When my cousins and I. Tá, lembrei que você falou que... When my cousins and I were children. Éramos crianças. We liked, nós gostávamos. We liked to play. E aqui o anythings. O correto mesmo seria colocar many things. Muitas coisas. Many, de muitas. Se tivesse uma negativa no liked ou no play, aí seria o anything. Exatamente. We don't like to play anything, sem o S. Anything, não tem um S nessas palavras aqui. Anything, something, significam várias... quando tá junto, é claro, né? E aqui, então, seria anything. Vamos colocar aqui o exemplo, então. We didn't... O play no presente aí ficou certo, né? Tá certo. Por quê? Eu coloquei porque quando eu falei no presente, que foi uma história que eu contei, foi o que eu pensei na hora, só pra ver se estava certo. Tá. Porque já estava sendo um presente ali, porque eu já estava dentro da história. Tá. Por que acontece o play não ser conjugado? Porque aqui já tá o verbo no passado. O liked. Então ele já tá dizendo que é passado. São dois verbos juntos. Porque like... to play. Então temos um to separando. Sempre que tem o to na frente, o verbo fica normal. Lembra disso. O to na frente do play, o verbo fica normal. Então, se a gente parasse para pensar na ordem hierárquica das coisas, seria assim. A gente utiliza o verbo... Eu vou até colocar aqui uma tabelinha que vai ficar mais simples de você ver. O que acontece com os verbos? A gente utiliza o verbo to be, por exemplo. Utilizamos o verbo to be. Que é o am, is, are, was, todos. Utilizou o verbo to be, a gente adiciona ing. Se tiver ing, geralmente tem que ter um verbo to be antes ali, certo? Essa é a última parte da hierarquia quando a gente está olhando aqui. Se for dois verbos juntos, aí você pode colocar então ou o ing ou você coloca o to no meio deles, ou você adiciona o ing no segundo verbo. Isso que vai acontecer quando for dois verbos juntos. E sempre que tiver um to na frente, do verbo, ele sempre vai ficar na sua forma normal. Beleza.
Então, sempre respeita o to primeiro. O to, se você utilizar verbo to be, mas alguma coisa tiver o to, o verbo vai estar no normal. Então, se tiver dois verbos juntos, coloca o to no meio ou ing. E por último, você respeita do verbo to be com ing. Ok. Legal. Então, vamos lá. Vamos descendo aqui, então.